Nas vastas e enigmáticas paisagens do Congo, uma presença arrepiante surgiu, causando medo nos cientistas. Este terror recém-descoberto desafia toda a compreensão, deixando os especialistas perplexos e nervosos. Com sua natureza e características ainda envoltas em incertezas, os cientistas trabalham incansavelmente para decifrar os segredos deste fenômeno assustador. As implicações dessa descoberta se estendem muito além dos limites da selva, despertando preocupação e urgência entre os pesquisadores. Neste vídeo você irá conhecer essa e muitas outras descobertas assustadoras do Congo que são de tirar o fôlego. Preparados? Então vamos lá! Mineração de cobalto. O cobalto é um dos minerais mais procurados na produção de revestimentos altamente resistentes a impactos e ao calor. A República Democrática do Congo é a líder mundial na produção de cobalto, mas poucos conhecem as verdadeiras condições em que ele é extraído. Milhares de pessoas no Congo migram para lugares distantes de suas casas na esperança de encontrar empregos com um bom salário. No entanto, a mineração das matérias-primas do cobalto transformou-se em uma forma de escravidão moderna, onde apenas os proprietários das minas é que conseguem ter lucros reais. Aproximadamente 30% dos minerais são extraídos em minas de pequeno porte, onde os direitos humanos são violados. Sob o sol escaldante, crianças trabalham e muitas pessoas sofrem ferimentos e até morrem em túneis subterrâneos perigosos. É por isso que as organizações de direitos humanos estão cada vez mais preocupadas com as empresas envolvidas na extração do mineral sem a utilização de máquinas adequadas, o que vai contra os protocolos de segurança. No entanto, parar a produção totalmente não é nada fácil. Infelizmente, grande parte das pessoas do Congo vive em pobreza extrema e está disposta a sacrificar a sua saúde por uma fonte de renda qualquer. A cidade perdida de Zinj. Nas profundezas da misteriosa selva do Congo repousa um fascinante enigma, a cidade perdida de Zinj. Por muitos e muitos anos, essa cidade antiga, que costumava ser muito movimentada, ficou cercada de mistério. Os primeiros exploradores europeus mencionaram sua existência ao mapear o interior africano, desencadeando debates entre historiadores e arqueólogos. Inúmeras expedições foram lançadas em busca de Zinj, mas sem sucesso. No entanto, avanços recentes em imagens de satélite e tecnologia revelaram possíveis remanescentes da cidade, reavivando o interesse. Arqueólogos descobriram artefatos e estruturas que indicam que uma civilização avançada prosperou lá. As origens de Zinj permanecem incertas, com alguns especialistas especulando que foi construída por uma cultura africana pré-histórica com um grande conhecimento em construção e engenharia. As ruínas apresentam impressionantes estruturas de pedra, intricadas esculturas e arte que retratam os habitantes da cidade. O abandono repentino de Zinj continua sendo um enigma complexo, com teorias que variam desde desastres naturais até conflitos internos ou invasões. Apesar das explorações em curso, a história completa de Zinj pode nos escapar para sempre, deixando suas ruínas sinistras como um lembrete comovente da inexorável passagem do tempo e da recuperação da natureza. Mahamba, o ancestral dos crocodilos. De acordo com as lendas do Congo, um réptil aterrorizante habita os pântanos das proximidades do lago Likouala, uma criatura que ninguém gostaria de encontrar. Seu comprimento chega a 15 metros. Ele se esconde no pântano e espera por sua presa. Depois salta e agarra a vítima com suas enormes mandíbulas. Os moradores locais dizem que Mahamba não é como nenhum outro animal ou réptil conhecido, comparando a outras criaturas, como o Ninkoli ou Ninguma monene. Baseados em descrições detalhadas da criatura, alguns criptozoólogos especulam que ele é um raríssimo descendente de água-doce do mosasauro, que acreditava-se ter sido extinto no final do período Cretáceo. Outros cientistas acreditam que este monstro pode ser um descendente dos crocodilos pré-históricos, como o gênero Deinosuchus ou o crocodilo carniceiro imperador. Embora ninguém jamais tenha visto o Mohamba, os povos indígenas da tribo Bobanji ainda acreditam que ele habita certas áreas do lago Likouala e evitam esses lugares a todo custo. Chimpanzés gigantes da floresta Bili.
De acordo com a teoria de Darwin, os macacos evoluíram para seres humanos através de um longo processo de evolução. Os nossos parentes mais próximos são os chimpanzés, com mais de 375 espécies diferentes já identificadas. A altura média de um chimpanzé macho é de 1,5 metro, mas parece que no Congo existem chimpanzés muito maiores. Uma descoberta impressionante de uma nova espécie foi relatada pela National Geographic em 2003. O artigo afirmava que na Floresta Bili, no norte do Congo, foram encontrados macacos que pareciam ser híbridos de gorilas e chimpanzés. Os habitantes congoleses do local descreveram esses enormes chimpanzés como capazes de atingir até 1,80 metro de altura. Eles são incrivelmente fortes e podem chegar a matar um leão. A nova espécie de primata tem um corpo de gorila, anda sobre 2 patas e faz seus abrigos no solo, ao invés das árvores. Ainda assim, eles não vivem junto dos gorilas, e sua dieta é mais parecida com a dos chimpanzés. A primeira cientista a encontrar os chimpanzés da Floresta Bili foi a primatologista Shelley Williams. Ela relatou que 4 enormes primatas machos se aproximaram dela na floresta, parecendo prontos para atacar. Em vez disso, eles caminharam até ela cuidadosamente, a examinaram e depois partiram. Curiosamente, os moradores locais também relatam que o comportamento dos chimpanzés da Floresta Bili difere de outros macacos. Enquanto os chimpanzés machos são quase sempre agressivos quando encontram humanos, estes chimpanzés observam os caçadores de perto e depois recuam, como se os reconhecessem como seus parentes. Atualmente, os cientistas estão envolvidos em pesquisas mais detalhadas sobre esses chimpanzés e buscam várias teorias sobre as suas origens. Eles podem ser uma variante grande da espécie dos chimpanzés, híbridos de gorilas e chimpanzés ou ainda uma nova espécie de grande primata. Neste último caso, a sua descoberta seria um achado zoológico significativo para o século XX. Uma cobra gigante. Em 1959, o coronel belga Remy Van Lierde estava na presença de uma cobra cuja existência é difícil de acreditar. Aconteceu quando ele sobrevoava de helicóptero as selvas da região de Katanga. Ao retornar à base aérea, o coronel descreveu a aparência da cobra. Suas costas e laterais eram de cor verde e marrom, enquanto a parte inferior tinha uma tonalidade leitosa. Mas mais surpreendente era o comprimento estimado do réptil, que de acordo com ele era de cerca de 15 metros. Vendo uma cobra de tamanho tão incrível, o coronel não acreditou nos seus próprios olhos e ordenou ao piloto que sobrevoasse a área novamente. Quando o helicóptero sobrevoou a cobra mais uma vez, ela ergueu a cabeça a uma altura de pelo menos 3 metros, como se ameaçasse um possível ataque. Nesse ponto, o coronel ordenou um retorno imediato à base e, usando uma câmera que estava a bordo, conseguiu capturar imagens dessa gigante, produzindo provas da sua existência. Após um exame cuidadoso das fotografias, os cientistas especularam que a cobra poderia ser uma mutação de uma piton africana gigante ou uma nova espécie de cobra que habita áreas inacessíveis para os seres humanos. Ela seria a descendente de uma antiga cobra do período do Eoceno. Mais uma vez, as fotografias desta cobra demonstraram que a floresta tropical do Congo esconde inúmeras criaturas misteriosas. É bem possível que algumas espécies de animais, extintas há milhões de anos atrás, tenham conseguido sobreviver aqui. Megalitos misteriosos. Megalitos estão espalhados por quase todos os cantos da Terra. O local mais famoso com este tipo de estrutura é Stonehenge, na Inglaterra. A África não é exceção e também pode ostentar padrões surpreendentes feitos de pedras enormes. As origens e propósitos dos megalitos permanecem desconhecidos. Os cientistas ficam mais espantados pelo fato deles terem sido construídos durante uma era de ferramentas mais primitivas, tornando a sua construção quase impossível. Por isso, os megalitos são frequentemente associados a civilizações extraterrestres, mas ainda faltam provas que apoiem esta teoria. E assim, a questão sobre a origem dessas estruturas complexas continua a intrigar os humanos modernos. Encontro com os gorilas gigantes.
Em meados do século XIX, circulavam histórias entre viajantes sobre os maiores gorilas do mundo que habitavam as regiões montanhosas do Congo. Foi somente em 1902 que o capitão alemão Oskar von Behring se tornou a primeira pessoa a encontrar esses primatas. Em sua homenagem, a espécie recebeu o nome de Beringei. Os gorilas Beringei crescem até 2 metros de altura e pesam mais de 200 quilos. Como esses primatas eram pouco estudados, os cientistas fizeram todos os esforços para aprender mais sobre eles. O seu habitat era limitado às encostas inacessíveis de 6 vulcões adormecidos na Cordilheira de Virunga. Estudar os gorilas da região foi extremamente difícil e ficou ainda mais complicado depois do início da Guerra Civil em 1967. No entanto, a primatologista americana Dian Fossey decidiu continuar a pesquisar os primatas. Ela também organizou diversos esforços de conservação para proteger os gorilas do contrabando, mas, tragicamente, a cientista foi morta por caçadores em 1953. Graças a Dian Fossey, a rara espécie de gorilas Beringei foi preservada e agora eles habitam apenas o Parque Nacional de Uganda e as montanhas vulcânicas de Virunga. A sua população já chega a cerca de 1.000 indivíduos, mas sua existência continua ameaçada. Dingonek. O povo do Congo acredita na existência de uma outra criatura conhecida como Zaire ou Dingonek. De acordo com as lendas congolesas, este monstro habita os rios e lagos da África Ocidental. O Dingonek cresce até 3,5 metros de altura e tem uma cabeça quadrada com um chifre longo, presas poderosas, uma cauda semelhante a um sabre com um ferrão venenoso na ponta e sua pele é coberta por escamas duras com um padrão semelhante ao do leopardo. O Dingonek guarda ferozmente seu território e ataca crocodilos, hipopótamos e até mesmo humanos. Além das lendas, há um relato documentado de um encontro com esta criatura que lembra a mantícora. Em 1907, o explorador John Alfred Jordan ouviu algumas histórias sobre o Dingonek. Inicialmente, sem acreditar muito, ele recebeu a oportunidade oferecida pelos habitantes locais de explorar o rio Magori. Foi lá que Jordan testemunhou o monstro verdadeiro emergindo da água. O explorador o descreveu como uma criatura de aproximadamente 4 metros de comprimento, coberta de escamas, com uma cauda longa e armada com presas e chifres. Jordan admitiu que, ao vê-lo, ele imediatamente lembrou das morsas. O encontro assustou o explorador, fazendo com que ele atirasse no pescoço do Dingonek, que desapareceu na água. Aterrorizadas, as pessoas fugiram da área e nunca mais voltaram. Caverna da Morte Tortuosa. O cineasta e explorador italiano Attilio Gatti era incrivelmente fascinado pela cultura africana. Ele estudou minuciosamente não apenas a natureza do Congo, mas também a cultura de seus povos indígenas. Gatti tornou-se a primeira pessoa a filmar um documentário com os habitantes do continente. O cineasta mergulhou tão profundamente na sociedade indígena que se tornou um deles. Ouviu lendas, teve sua presença permitida em festividades e casas e até mesmo tirou fotografias. A foto mais famosa mostra Gatti com 2 caçadores pigmeus ao lado de um gorila capturado. Durante sua carreira científica na África, ele coletou uma coleção de 35.000 fotografias, fez um filme e escreveu 30 livros sobre o país. Um dia, os africanos contaram a Gatti sobre certas cavernas que eram perigosas demais para qualquer um entrar. Segundo a lenda, espíritos malignos habitavam no interior delas e matavam todos os invasores. Essa história intrigou muito Gatti e sua equipe. No momento em que eles iriam embarcar em uma expedição para confirmar se as cavernas eram de fato afetadas por forças sobrenaturais, o explorador adoeceu. Ficou decidido que sua equipe entraria na caverna sem ele, mas, surpreendentemente, nenhum deles voltou de dentro das cavernas. O que aconteceu com as pessoas lá dentro permanece um mistério, mas após o incidente, Gatti decidiu nunca mais testar as histórias do povo congolês novamente. Os maiores insetos do Congo. Essas são as descobertas assustadoras que falamos no começo do vídeo, os gigantes do Congo, mas a maioria deles raramente é vista. Bom, vamos agora dar uma olhada nos maiores insetos encontrados neste país. Vamos começar com o besouro Golias.
um dos maiores besouros do mundo. Os besouros golias adultos podem chegar a 11,5 centímetros e seu peso varia de 50 a 100 gramas. E esta é uma visão bem desagradável, porém impressionante das larvas deste besouro. O milípede gigante africano, ao contrário da centopeia, não apresenta perigo para os seres humanos e é completamente pacífico. Além disso, o milípede adapta-se bem à domesticação e torna-se rapidamente dócil. No entanto, muitos não gostariam de segurar uma criatura como essa nas mãos, já que elas têm uma aparência bastante desagradável. Entre os milípedes, o gigante africano detém o recorde com um comprimento de 38,5 centímetros e uma espessura de 2 centímetros. Outro incrível inseto do Congo é o louva-a-Deus gigante, que pode atingir até 17 centímetros de comprimento. Acho que poucos de vocês gostariam de encontrar com estes insetos por aí. As pedras eletricamente carregadas. Na pequena cidade de Manono, na província de Tanganyika, os moradores locais descobriram pedras únicas. De acordo com seus relatos, esses minerais possuem um potencial elétrico inexplorado. Para provar a veracidade da sua descoberta, as pessoas começaram a gravar vídeos que rapidamente se espalharam pela internet e se tornaram virais. As filmagens mostram faíscas poderosas sendo geradas quando as pedras se tocam. Em outro vídeo, uma pessoa consegue acender uma lâmpada usando uma das estranhas pedras. Todas as pedras encontradas são de cor escura e têm uma superfície brilhante. Elas são provavelmente compostas de um mineral nunca estudado. Algumas pessoas até especularam que as pedras são o vibrânio da vida real, o metal fictício da Marvel usado para fazer o escudo do Capitão América e o traje do Pantera Negra. Atualmente, os cientistas afirmam que os vídeos são manipulados, já que minerais não são capazes de liberar os elétrons necessários para armazenar e gerar uma carga elétrica. No entanto, as pedras ainda não foram estudadas a fundo, e é possível que os residentes do Congo tenham realmente encontrado um mineral desconhecido. Emela Nintouka, o antigo caçador de elefantes. Outro monstro misterioso que está nas histórias do povo congolês é chamado de Emela Nintouka. De acordo com os moradores locais, ele é uma grande criatura de água doce que se assemelha a um rinoceronte, com um corpo enorme e um grande chifre que ele usa para matar elefantes e outros animais de grande porte com um único golpe. Ao contrário de um rinoceronte, Emela Nintouka tem um pescoço relativamente longo, rodeado por dobras semelhantes às de um crocodilo. Os primeiros relatos desta criatura fantástica apareceram em 1913, quando o explorador Hans Schomberg registrou histórias da tribo Klau da Libéria, publicando em seguida um artigo sobre o Emela Nintouka. No início do século XX, um morador do Congo alegou ter matado um espécime deste animal lendário e manteve o seu chifre como uma recordação. Pouco depois, foi feito um documentário sobre o enigmático Emela Nintouka. Apesar de ser um herbívoro, a criatura matava qualquer coisa que cruzasse o seu caminho. Por exemplo, perto das habitações das tribos Klau, um elefante morto foi encontrado com sua lateral perfurada por algo afiado. Os habitantes locais acreditam que ele foi uma vítima de Emela Nintouka. De acordo com os relatos da tribo Klau, este misterioso assassino de elefantes se parecia muito com os dinossauros herbívoros da família dos ceratopsídeos, que viveram durante o período Cretáceo. Os criptozoólogos acreditam que alguns membros isolados desta família conseguiram sobreviver até os dias atuais e se esconderam nas densas florestas do Congo. Ieba Fofi, a aranha gigante. Aranhas gigantes e horripilantes sempre aparecem em filmes de terror e videogames. Imagine se esses monstros de 2 metros realmente existissem. A tribo Baka do Congo acredita que estes monstros, chamados de Ieba Fofi, que significa literalmente aranha gigante, habitam as suas florestas. A Ieba Fofi ganhou fama em 2008 depois de aparecer na série americana Monster Quest, mas o conhecimento sobre ela vem desde o final do século XIX. Em 1890, o missionário Arthur Sims, que chegou com a sua equipe ao lago Nyasa, notou uma teia de tamanho impressionante que acreditou pertencer a uma aranha de enormes proporções.
Sims e outros membros de sua equipe decidiram dar uma olhada mais de perto na teia pegajosa, mas algumas pessoas acabaram presas nela. Assim que isso aconteceu, várias aranhas começaram a descer da floresta e atacar a equipe de Sims. As aranhas tinham tamanhos monstruosos, com altura superior a 1 metro. Outro encontro com a Yeba Fofi aconteceu em 1938. O casal Lloyd estava dirigindo em uma estrada florestal no Zimbábue quando avistaram uma aranha do tamanho de um gato grande. Ela parecia uma tarântula gigantesca, mas tinha pernas mais longas. Já em 1980, o investigador William Gibbons se interessou pelas aranhas do Congo e embarcou numa expedição para estudá-las. O cientista falou com representantes da tribo Baka, que garantiram a veracidade das criaturas e deram mais detalhes sobre elas. Ele descobriu que as Yeba Fofi são aranhas marrons, com um comprimento que varia de 100 a 120 centímetros. Elas preferem morar em cavernas e tecer teias na floresta, onde capturam as suas vítimas como pequenos mamíferos e aves. Os ovos destas gigantes são do tamanho de amendoins, de onde eclodem pequenas aranhas coloridas com tons de amarelo e roxo. Segundo a tribo Baka, as aranhas são muito perigosas e seus ninhos são sempre destruídos pela população, razão pela qual a população de Yeba Fofi já está extremamente reduzida. Mokele Mbembe. 243 milhões de anos atrás, nosso planeta era habitado por animais pré-históricos, os dinossauros, que chegaram a mais de 1000 espécies entre os períodos Triássico e Jurássico. Mas há cerca de 201 milhões de anos, todos eles foram extintos. A causa exata da sua extinção em massa é desconhecida, e existem várias hipóteses como alterações climáticas e o impacto de um asteroide gigante. Atualmente, só ouvimos falar sobre os dinossauros a partir de fontes informativas, mas e se algumas dessas espécies sobreviveram e seja possível vê-las em primeira mão? As lendas de algumas culturas contam histórias de criaturas que se parecem muito com os dinossauros, como o monstro do Lago Ness e o Ogopogo. O povo do Congo também acredita em uma criatura semelhante, chamada de Mokele Mbembe, que significa aquele que para o fluxo dos rios. De acordo com os moradores locais, a criatura mora no Lago Tele e seus arredores. A criatura é ativa durante o dia, alimentando-se de frutas e folhas maduras e se escondendo nas águas profundas do lago à noite. Apesar de ser um animal herbívoro, Mokele Mbembe não é amigável e age com agressividade contra qualquer um que atravesse seu caminho. Portanto, as pessoas há muito tempo têm medo de encontrá-lo. Mesmo assim, muitas testemunhas oculares alegam ter visto esta criatura. De acordo com seus relatos, Mokele Mbembe tem uma pele lisa em tons cinzentos e marrons. É do tamanho de um elefante adulto e tem um pescoço muito longo, um único chifre comprido e uma longa cauda cheia de escamas, como a de um jacaré. Já aconteceram numerosas expedições em busca desta espécie desconhecida, mas até hoje nunca provaram a sua existência, ainda que enormes pegadas tenham sido realmente encontradas nas margens do Lago Tele. Curiosamente, quando viram imagens de grandes animais e dinossauros, os moradores locais apontaram para as imagens de saurópodes e os chamaram de Mokele Mbembe. Isso levou alguns criptozoólogos a especular que Mokele Mbembe poderia ser a única espécie de dinossauro que conseguiu sobreviver até hoje. Congamato, dinossauro ou pássaro bizarro? Sem dúvida, é estranho pensar que grandes dinossauros voadores poderiam ter sobrevivido e permanecer tão bem escondidos da nossa vista que não existam provas da sua existência. Mas alguns habitantes do Congo acreditam que estas criaturas antigas realmente ainda existam nas suas florestas. Uma delas chamada Congamato. Na língua local, Congamato quer dizer esmagador de barcos. Segundo a lenda, estas enormes criaturas voadoras com asas que variam de 4 a 7 metros de comprimento vivem perto de pântanos e rios e, quando avistam pescadores, tornam-se agressivas e os atacam. O primeiro encontro com esta criatura ocorreu em 1932. De acordo com o relato do zoólogo americano Ivan Sanderson, ele foi atacado por um monstro com dentes e surpreendentemente conseguiu escapar pulando em um rio e atirando na criatura com um revólver. No entanto, a criatura voadora não sofreu ferimentos com as balas e simplesmente voou assustada. Em 1956, o engenheiro Brown relatou um encontro com duas criaturas voadoras perto do lago de Bangueulo.
na atual Zâmbia. À distância, elas pareciam águias gigantes, mas tinham cabeças e caudas diferentes de qualquer outra ave. De acordo com seu relato, estas estranhas criaturas tinham caudas longas e finas e cabeças estreitas. De acordo com histórias de moradores locais, em 1957, um paciente com uma ferida grave no peito foi internado no hospital de Fort Roseberry. Mais tarde, o homem disse aos médicos que foi atacado por um verdadeiro monstro, com grandes asas, dentes e garras nos pântanos do lago Bangueulo. Diferente de tudo que já se tinha visto antes, quando solicitaram que ele desenhasse a criatura, ele desenhou algo parecido com um pterossauro. Não há provas concretas que confirmem a existência do Congamato, mas com base nos relatos de testemunhas oculares, os criptozoologistas especulam que todas essas pessoas encontraram descendentes de pterossauros. O monolito misterioso. O primeiro monolito místico foi descoberto em novembro de 2020 nos Estados Unidos, mais especificamente em Utah. Depois disso, monolitos brilhantes começaram a aparecer um após o outro na Alemanha, no Reino Unido, na Romênia e em outros países. Em fevereiro de 2021, um misterioso monolito apareceu na capital do Congo, Kinshasa. Ao contrário dos europeus, os residentes locais não ficaram entusiasmados com esta estrutura e a encararam com desconfiança. As autoridades da cidade decidiram proteger o monolito até que ele pudesse ser minuciosamente investigado. O povo do Congo é bastante supersticioso e alguns achavam que a estrutura pertencia às forças das trevas. Por isso, houve tentativas de destruir e até queimar o monolito. Os esforços para encontrar quem colocou as estruturas no local falharam. E também nunca foram achados vestígios do seu transporte. Entusiastas de OVNIs e alguns usuários da internet ligaram os misteriosos monolitos aos estranhos objetos encontrados em imagens de Mercúrio, Phobos e Marte, concluindo que eles seriam obra de extraterrestres. A Montanha do Ouro de Luhig. Em 2021, moradores locais descobriram acidentalmente que 90% da rocha na montanha de Luhig, na província de Kivu do Sul, era ouro. A notícia espalhou-se rapidamente e milhares de pessoas pobres começaram a reunir-se no sopé da montanha. As pessoas começaram a extrair o precioso minério com picaretas, pás e até mesmo com as próprias mãos. Surpreendentemente, mesmo com os métodos mais primitivos de garimpo, eles conseguiram obter uma quantidade significativa de ouro. No entanto, a felicidade dos moradores locais durou pouco. As autoridades proibiram o acesso à montanha e até decidiram registrar todos aqueles que conseguiram extrair ouro para que tudo fosse devolvido ao Tesouro do Estado. O Congo é um país rico em recursos minerais, possui depósitos de dinamites, ouro, petróleo, estanho, tungstênio, tântalo e minério de urânio. No entanto, todas estas riquezas não tiveram qualquer impacto positivo no bem-estar da população local. Até hoje, a República Democrática do Congo continua a ser um dos países mais pobres do mundo. Aproximadamente 96% da população não tem acesso a necessidades básicas, como saúde pública, eletricidade e até água corrente. Agora queremos saber a sua opinião sobre as descobertas. Qual delas é a mais bizarra? Você já tinha ouvido falar de alguma delas? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.